Olá, Deus possa continuar abençoando cada um de vocês. Eh, eu estou participando de um grupo de brasileiros aqui na Inglaterra e tem sido uma bênção partir o pão, viver como em Atos 2 com cada um dos irmãos. Eu creio que o Senhor nos honrou e nos aproximou e tem sido bênção. E nós temos um grupo, né, e cada coisa que os irmãos vão colocando ali é uma memória que nasce no meu coração. É uma lembrança que o Espírito Santo me traz. E não foi diferente ontem. Ontem à noite nós recebemos algumas más notícias e isso nos levou a refletir. A gente acabou tendo um estudo em tanto, eh, em minutos, porque foi muito forte. Uma das irmãs, ela estava viajando e quando ela chegou, ela soube que um rapaz de 26 anos, que é romeno, ele simplesmente estava chegando, próximo do trabalho, 6 horas da manhã, antes das 6, porque ele entrava às 6, e ele estava de bicicleta e ele foi atropelado e morreu na hora. E outra irmã acabou colocando que uma outra família morreu, a mãe já tinha morrido o ano passado e agora morreu um dos irmãos e o pai, o outro irmão que estava no mesmo carro está em estado grave, a esposa tinha acabado de perder um neném, então é uma família inteira que está em desespero pela morte. E aí isso me trouxe 2 memórias e eu quero compartilhar com cada um de vocês. Eh, uma das 2 foi meu sogro, pai de Miguel, meu esposo que faleceu. Eu amava muito meu sogro, quem conhece sabe que o meu sogro e a minha sogra, né, eles são, assim, parte muito importante da minha vida, porque eu creio que Deus levantou, assim, como pai e mãe. Eh, meu sogro era daquele moço, eh mais na dele, mais reservado, mineirão, imagina. Então, assim, não era qualquer pessoa que poderia falar alguma coisa para ele. E eu me lembro que 2 meses antes dele falecer, ele foi à minha casa. E eu me lembro que eu me sentei com ele na sala, de frente para ele, e eu falei de Jesus. E naquele momento ele virou para mim e ele falou bem assim, ele me chamava de Erca, que a boca não dá para falar Érica, aquele mineirão mesmo, sabe. E ele virou para mim naquela simplicidade e ele falou bem assim: "Erca, eu não é hoje", tipo assim, eu não lembro das palavras exatas, porque isso tem muitos e muitos anos, quase 20 anos. E ele falou para mim que não era naquele momento, que ele ainda podia esperar. E infelizmente, a minha boca ainda falou naquele momento: "Seu Antônio, o senhor vive andando de bicicleta, a gente não sabe a hora que Jesus vai voltar para a gente. Jesus pode voltar nas nuvens e buscar a sua igreja, mas ele volta cada dia para cada um que morre. Então o senhor precisa entregar o seu coração para Jesus". Eu infelizmente ou felizmente, não sei, falei isso com ele 2 meses antes. 2 meses depois ele veio a Jacaraípe, ele sempre vinha de bicicleta, ele deu uma passadinha na casa da minha cunhada também, da Ilka, a Ilka morava lá nesse tempo, e eu me lembro que a Ilka ainda deu a ele um bife, ele botou no bolso para ir para casa, que ele ia almoçar em casa. Quando ele foi, quando ele estava na frente da Geloso, que é 500 metros, eu acho, da casa dele, era só atravessar a rua, entrar no bairro e já entrava na rua dele, coisa de muito perto. Infelizmente, um carro pegou ele. Ele não morreu naquele instante, ele ainda ficou no hospital 5 meses, 5 para 6, se não me engano. E no hospital ele já não conseguia falar. Ele teve alguns traumatismos e eu me lembro que quando me ligaram eu era enfermeira desse hospital, então eles sabiam que ele era o meu sogro.
Então, assim que ele deu entrada no pronto-socorro, me ligaram avisando, falando que era para eu ir lá reconhecer, porque eles achavam que era o meu sogro. E eu me lembro que eu fui, quando eu cheguei, eu, assim, eu já queria falar de Jesus para ele, porque se ele morresse, era o tempo que ele tinha para ele estar na presença do Senhor. E eu tenho uma tia, que é irmã da minha sogra, e ela também, né, tem o mesmo sentimento, e ela já entrou no hospital também, e ela falou de Jesus para ele, mas ele não falava mais, e ele levou vários meses internado, ele não morreu. Mas nesse período que ele estava internado, minha sogra foi ficando com ele direto, e um dia um moço foi lá para orar, né, as pessoas vão para fazer a visita, e esse moço indo lá, esse moço pediu a ele estava já com cânula, ele estava num leito, então esse moço falou: "Se o senhor tem a Jesus como único Senhor e Salvador, pisca para mim, abre o seu olho, faz um sinal". E ele fez aquele sinal naquela hora. E aí minha sogra começou a chorar, né, ficou feliz, porque cria que ele estava aceitando a Jesus. E aí o que que aconteceu? Esse moço falou: "Se o senhor realmente aceitou a Jesus, faz um sinal com a sua boca". E ele fez, tentando falar, já não conseguia. Então nós cremos em o nome de Jesus, que Deus é maravilhoso, e ele deu aqueles meses para que ele repensasse, para que ele aceitasse a Jesus e tivesse no caminho do Senhor. Minha sogra, ele realmente faleceu, minha sogra foi para Ipatinga, que é a cidade, né, dos meus parentes lá. E ela foi num monte. Chegando nesse monte, um moço, que era o pastor, virou para ela e falou bem assim: "A senhora está sozinha aqui". E ela já ia falar: "Realmente, meu marido morreu", mas ela nem chegou a dizer. O moço virou para ela e falou bem assim: "Porque eu vejo um caixão, e nesse caixão tem vários anjos em volta segurando". Então nós cremos, para honra e glória do Senhor, que além do Senhor ter salvado meu sogro, o Senhor deu a oportunidade da minha sogra saber, porque deu a esse moço essa visão. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós não sabemos. Eu estou aqui a 10 minutos da onde eu preciso ir. Quem sabe se eu vou chegar lá? Espero em nome de Jesus que chegue, porque o meu desejo, se Jesus não voltar, é viver até os 100 anos pregando o evangelho, sendo lúcida, estando aqui para servir o meu próximo. Esse é o desejo do meu coração, mas só Deus sabe, porque Deus, ele também pode nos tirar para nos salvar, para evitar que a gente tenha um pecado mortal que nos leve à morte, a morte que nos leva ao inferno. Então, assim, uma outra questão que eu me lembrei, logo assim, né, que a irmã colocou isso lá, é que, graças a Deus, eu tenho essas oportunidades de entregar panfleto, de falar de Jesus, de pelo menos dizer God bless you, Deus abençoe você, Jesus Christ loves you, Jesus Cristo te ama. E eu me lembrei assim automaticamente. No Brasil, uma vez, porque quando eu não consigo falar de Jesus e eu sei que eu precisava ter falado, então, ou por vergonha, ou por falta de espaço, ou por medo, ou sei lá pelo que, eu acabo não falando, me nego. Eu sempre oro a Deus e eu falo: Senhor, usa um servo seu, não deixa essa pessoa ser prejudicada por mim, porque eu não falei. Ou me dá uma nova chance, uma nova oportunidade. E Deus me deu várias oportunidades de rever a pessoa. Olha que coisa. Às vezes, assim, eu vou por um lado, imagino que nunca mais vou ver a pessoa, lá na frente eu vejo essa pessoa e eu sinto e sei que é Deus me dando uma nova chance. Olha o que aconteceu comigo em Vitória. Eu estava no terminal, entrei dentro do ônibus e eu precisava falar com um rapaz. E eu não falei, eu me neguei. Eu, infelizmente, não falei, me entristeço. Mas eu fiz essa oração a Deus. Passou uma semana mais ou menos, eu estava em outro ônibus, em outro horário, porque vamos supor que eu trabalhasse e eu tivesse aquele horário fixo de 7 horas da manhã. Muitos poderiam dizer que era coincidência.
Mas não, eu estava em outro horário, outro dia, outro ônibus, tudo diferente. O mesmo terminal, mas outra história. E eu tinha orado por um rapaz que eu não falei de Jesus. Gente, eu não acredito em coincidências, deusidência sim. Esse próprio rapaz entrou dentro do ônibus e sentou exatamente do meu lado. E naquele dia eu não perdi a oportunidade. Eu falei para ele de Jesus, eu falei que tinha orado pela vida dele, eu falei que eu precisava entregar aquele panfleto. E eu espero, em o nome de Jesus, que ele tenha agarrado essa possibilidade, essa experiência, porque Deus o ama de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que essa palavra possa trazer à sua mente uma palavra de sabedoria para que você se entregue mais e mais a Jesus e faça a vontade dele. Que nós possamos orar. E eu e minha casa serviremos a Deus, o Senhor. Essa é a esperança do nosso coração. Desde ontem está vindo um louvor no meu coração. Para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Esse louvor é lindo e fala grandemente ao meu coração. Para onde a gente vai? Não estou falando daquela casa que supostamente eu tenho aí no Brasil. Eu estou falando de algo muito mais profundo, o céu. O céu, o céu, o céu dos céus. Não é esse céu visível que está lindo aqui na Inglaterra hoje, que não tem nem nuvem. Não é esse céu. Há um céu, eu me sentei com uma senhora esses dias no trem, foi assim, uma bênção. Ela acabou, é brasileira, sentamos falando em inglês e descobrimos, né, daqui a pouco que a gente era da mesma nação e começamos a falar. Foi, eu creio, em nome de Jesus, um momento de cura para nós duas, foi uma bênção. E eu me lembro que ela falou de Dubai e ela falou bem assim: eu já fui 3 vezes a Dubai e Dubai é o céu. Eu falei para ela: eu creio que o céu ainda é mais, muito mais, porque há ruas de ouro e mar de cristal. E é esse céu que nós precisamos estar preparados a cada dia, tá bom? Senhor Jesus, abençoe o seu coração e a sua vida. Fica na paz. Tchau.